Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia em parceria com o Estúdio Rino para falar sobre o UFC 306 que vai rolar em Las Vegas, na Esfera, um evento muito esperado pelo público que terá excelentes lutas, 2 lutas valendo cinturão, e eu vou deixar aqui algumas lutas que me chamaram bastante atenção, evidentemente as 3 principais estão dentre elas, e o que eu acho que vai acontecer em cada uma dessas lutas. Convido todos a se inscrever aqui no canal, no MMA na Veia, já deixar o like, acionar o sininho de notificações e dar aquela fortalecida aqui no trabalho, aqui no corre da galera do MMA na Veia. Gurizada, o UFC 306 marcado para esse sábado, 8h30 da noite, horário de Brasília. Teremos aí 2 disputas de cinturões, divisão peso mosca feminino e peso galo masculino. Lutas bem esperadas pelo público, mas eu quero dar uma passada por esse card e deixar mais ou menos o meu palpite em relação a algumas lutas, começando pela luta de abertura do evento. A gente sabe que lá em Las Vegas, nós teremos uma presença bem significativa de atletas mexicanos, de público mexicano, tanto que o evento se chama Noche UFC, então é bem destinado à independência do México e, portanto, muitos atletas mexicanos fazem parte do card, então, por isso, me parece que o UFC deu aquela favorecida para alguns atletas mexicanos levar vantagem em algumas lutas, começando pela luta de abertura. Raul Rosa Jr., El Niño Problema, vai enfrentar o chinês Aori Qileng. Uma luta que me parece que foi colocada na abertura do card já para atrair o público, levar o público mexicano para a arena desde a primeira luta do evento, e para o garoto, que é um grande ídolo do público mexicano, que chamou a atenção e chama pela sua idade, tem só 19 anos, o atleta mais jovem a estrear no UFC, com apenas 17 ele fez sua estreia, venceu, tem um cartel dentro da organização de 3 vitórias e 1 derrota, enfrenta um adversário que tem um cartel muito instável e me parece que ele não vai ter dificuldade para finalizar essa luta nos rounds iniciais. Portanto, eu acredito aqui que o Raul Rosa Jr., para a festa da torcida mexicana, vence a sua luta logo na abertura do evento. Outra luta que eu separei aqui é de Manuel Torres contra Inácio Barramondes, luta de 2 atletas que são insanos na trocação, nocauteadores, divisão peso leve, 2 têm bons cartéis dentro da organização, 2 prospectos, 2 atletas que têm futuro, que podem chegar com muita força dentro do top 15 dessa divisão. E aqui eu vejo que vai ser uma luta, além de muito equilibrada e difícil de apontar um vencedor, mas uma coisa para mim é muito clara: essa luta não vai chegar nas mãos dos juízes, vai ter um vencedor e esse vencedor vai ser no nocaute ou finalização. Se for nocaute, tendência do Manuel Torres deu vantagem, se for finalização, o Barramondes tem melhor técnica na luta de solo e eu acho que é essa a estratégia que ele vai traçar para esse duelo. Avançando, Brasil no octógono, enfrenta uma mexicana, Irene Aldana, a mexicana, enfrenta a brasileira Norma Dumont, divisão peso galo do UFC, Irene Aldana número 5 no ranking, a brasileira Norma Dumont número 8, chance importantíssima para a brasileira avançar no ranking. Se ela vencer, ela chega à posição de número 5 e aí talvez fique a mais uma luta e mais uma vitória de disputar o título da divisão peso galo do UFC. Uma luta muito difícil para a brasileira, muito equilibrada, mas eu sempre falo, eu sou um grande fã da Norma Dumont, porque além do profissionalismo que ela carrega, a maneira com que ela trabalha, a postura que ela se coloca diante das suas oponentes, é uma atleta muito agressiva, muito disciplinada, e que tem um jogo muito sólido. Ela tem um QI de luta elevado e eu acho que esses fatores vão fazer a diferença nesse duelo, por isso acredito muito na vitória da Norma Dumont, por mais difícil que seja a sua oponente, mais técnica que seja a sua oponente. Já não vive grande fase a Irene Aldana, a Norma vem de 4 vitórias seguidas, tô levando muita fé que a Norma vai emplacar a sua 5ª vitória consecutiva. Aí chegamos nas 3 lutas que vão realmente fazer com que a arena em Las Vegas ferva e o público, os fãs também, fiquem na adrenalina, porque teremos 3 combates espetaculares encerrando o evento, e eu não vou fugir de deixar o meu palpite para cada uma dessas lutas, vou deixar o meu palpite com relação a vencedores desses duelos. Começando por Brian Ortega, vai enfrentar o brasileiro Diego Lopes, luta que nós teremos 2 atletas extremamente agressivos, que trocam muito bem em pé e tem excelente luta de solo, mas eu vejo vantagem para o Diego Lopes, o brasileiro, que vem vivendo uma fase espetacular, 4 vitórias consecutivas. Ele estreou no UFC uma luta que ele pegou em cima da hora contra um atleta muito bem ranqueado e conseguiu fazer uma luta muito equilibrada, perdeu na decisão. Dessa vez ele vai aí numa sequência muito positiva. O Ortega vem vivendo uma fase de instabilidade, e acho que é o momento da troca de bastão. O número 3 da divisão
peso pena contra o número 13, que é, no caso, o Diego Lopes. Acredito muito que o Diego Lopes vai conseguir impor seu jogo, a sua juventude, vai explorar muitos os flancos, as oportunidades deixadas pelo Brian Ortega, que é um cara muito técnico, se movimenta mais devagar, enquanto o Diego Lopes tem muito volume de jogo, muita contundência e explosão, e tem uma precisão muito grande na hora de colocar para baixo, fazer as suas quedas. O grande perigo do Brian Ortega é aquela guilhotina que quando ele pega é difícil escapar. Na luta co-principal, teremos o duelo entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, o duelo valendo o cinturão peso mosca feminino. Alexa Grasso, atual campeã, desbancou Valentina Shevchenko depois de uma longa jornada em que a Valentina se manteve com a hegemonia da divisão peso mosca, batendo todas as suas oponentes, não aparecia nenhuma adversária capaz de bater a Valentina até surgir. A Alexa Grasso surpreendeu, chocou o mundo, finalizou a Valentina Shevchenko no quarto round, na luta em que fizeram o primeiro encontro das duas atletas, tomou o cinturão da atleta, a ex-campeã, no caso a Valentina Shevchenko. Veio a revanche, o UFC marcou a segunda luta. Na segunda luta, por uma decisão majoritária, a luta terminou empatada. A meu ver, houve erro na decisão dos juízes. Para mim, a Valentina Shevchenko venceu aquela luta, mas a partir do momento em que é dado empate numa luta valendo o cinturão fica com a atual campeã. Portanto, a Alexa Grasso manteve-se como campeã. E nesse sábado teremos a trilogia para encerrar, talvez, essa rivalidade. Depois do TUF, em que elas foram treinadoras, tem esse combate, tem esse novo encontro, e, a meu ver, por mais que esteja entrando como azarão, Valentina Shevchenko vai fazer valer a sua experiência, a sua técnica. Para mim, das divisões femininas, na atualidade, ela é a atleta mais talentosa, mais capacitada, melhor atleta de todas as que estão em atividade dentro do UFC, em qualquer uma das 3 divisões que estão ativas. Portanto, eu acredito que a Valentina Shevchenko volte a se tornar campeã da divisão peso mosca feminino. E para fechar a noite, a luta mais esperada, Sean O'Malley enfrentando Merab Dvalishvili, uma luta que se tem muita expectativa, se criou muita rivalidade. O Sean O'Malley é um atleta que é 18-1 no cartel, tem uma derrota numa luta em que ele torceu ali o tornozelo, teve um problema no pé, né, teve uma torção e teve um problema no tendão de Aquiles, e ainda assim ele seguiu lutando. Ele acabou sofrendo a derrota por conta disso, ainda tentou seguir lutando, não conseguiu, acabou perdendo via nocaute técnico. Por outro lado, a gente tem o Merab Dvalishvili como desafiante aí, que é um cara que vem de 10 vitórias consecutivas dentro do UFC, muita expectativa em torno dessa luta, 2 estilos completamente diferentes. Temos um striker, que é o Sean O'Malley, um cara que tem como base a trocação. Ele vai querer a luta em pé, vai querer controlar a distância, ficar sempre longe do Merab, e quando o Merab tentar se aproximar, vai tentar conectar seus golpes que são muito precisos. Por outro lado, o Merab provavelmente vai tentar fazer aquele jogo de carrapato, 25 minutos grudado, travando a luta, agarrado no Sean O'Malley, tirando o espaço dele, tentando queimar toda a energia do seu oponente, para aí, na decisão dos juízes, vencer o duelo. Meu palpite é que em algum momento o Sean O'Malley vai conseguir encontrar um golpe preciso e vencer a luta em cima do Merab, que é um atleta espetacular. É uma luta muito difícil, muito equilibrada, porque são 2 estilos muito diferentes, mas ainda assim acredito que Sean O'Malley vai encontrar em algum momento da luta, ao longo desses 25 minutos, um golpe que vai encaixar com precisão e vai derrubar o Merab Dvalishvili. Esse é um panorama geral que eu estou passando aqui, são as minhas opiniões. Deixe as suas aqui no comentário, fique à vontade para criticar ou concordar, seja a sua opinião qual for, em relação a esses palpites que eu deixei aqui. Vamos acompanhar um evento espetacular e, após o evento, obviamente, vamos fazer uma leitura de todos os resultados do UFC 316. Fico por aqui, tamo junto, os...